Guten Morgen zusammen, tudo bom com vocês? Pois é, aqui estamos nós novamente. Esse vídeo vai subir um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tive que fazer um resumo de um vídeo longo, que é muito interessante sobre o modus operandi das seitas, né? E eu quero trazer isso para vocês porque ilustra muito bem como essas organizações são estruturadas e focadas em um líder carismático. O líder manda e você obedece. Nós vamos entender também as frustrações, o desajuste com a realidade, né? Essas pessoas saem dos grupos e são isoladas, elas não têm uma rede de apoio e simplesmente não sabem como agir no mundo real. Esse mundo que durante muitos anos foi dito a elas que é um mundo de pecado e um mundo cruel. As pessoas são ameaças. Elas são então isoladas daquela realidade que elas conheceram a vida toda, porque afinal de contas elas nasceram ali, e simplesmente não sabem como se conduzir nesse mundo, porque agora tudo é permitido, não é? É interessante, me lembrei agora daquela passagem da obra de Dostoiévski, dos Irmãos Karamazov, que é uma obra genial, como eu já disse para vocês, eu sou muito fã desse escritor. Ele diz assim: se Deus não existe, então tudo é permitido, né? E é interessante porque, né, ou seja, se o Deus que essas seitas pregam não existe, agora você pode fazer o que você quiser. E aí está o grande problema. Eu me identifiquei muito intimamente com os relatos que eles fizeram, porque nesse programa 3 pessoas são entrevistadas. Claro que não podia faltar uma pessoa que saiu da FLDS, a Igreja Mormon Fundamentalista, que você, mormon, vai dizer que não tem nada a ver com a igreja de vocês, mas tem sim, porque eles, na realidade, se apoiam precipuamente no ensino do casamento, do eterno, como é que é? Do eterno convênio do casamento, que teu profeta Joseph Smith, que eles também adotam, ensinou. E a partir dali surgiu um culto sexual. Usam o sexo para controlar as pessoas e as mulheres, tá bom? Uma dessas pessoas é um mormon fundamentalista. O outro é uma pessoa dissidente da Igreja da Unificação. Eu tenho uma experiência engraçada com essa organização, fundada por Sun Myung Moon. Os Moonies, né? Muitos conhecem como os Moonies. E a Família Internacional, muito interessante também, fundada por David Berg. Vocês vão entender como esses líderes se assemelham da forma de agir, como eles são cultuados e reverenciados. Eles fazem profecias, eles emitem epístolas com orientações de como as pessoas devem se conduzir e como os sectários obedecem sem oferecer nenhum tipo de resistência, de maneira cega. E eu acho que nós todos que somos oriundos de um grupo fechado, hermético, que prega um Deus vingativo, temos muito em comum, independente da crença ou do grupo a qual estávamos filiados. E eu comecei a perceber que eu tenho assim, uma enorme admiração pelos testemunhas de Jeová dissidentes, né? Os apóstatas, eles também recebem o mesmo nome que nós, mormons, que não praticamos mais, que decidimos dar adeus a essa organização que tanta mentira, que tanto dano nos causou, que tanta mentira nos contou, não é? E eu percebi isso, né? Quanto a gente se assemelha. E mormons e testemunhas de Jeová, por exemplo, não se dão conta de quanto são parecidos. Há uma doutrina, é uma liturgia completamente diferente, mas, claro, com alguns encaixes, mas são pretensamente cristãs, é claro, né? Então tem coisas semelhantes, mas na verdade são diferentes, mas o sistema de controle é exatamente igual, você escuta exatamente as mesmas coisas. Nós somos especiais, nós somos os únicos, meu cabelo tá enorme e eu não tenho como cortar essa porcaria, mas enfim, vai ficar assim mesmo. Porque não dá para cortar, porque tá tudo fechado, não sei como é que eu vou fazer. Então,
É interessante identificar isso, né? E essas 3 pessoas nesse programa, eles começam a ver que eles não estão sozinhos. Por isso que a gente conduz esse trabalho aqui. É que para você que saiu do mormonismo agora, não se sentir sozinho, como eu me senti, não é? E a gente, infelizmente, como a gente não está acostumado a tomar decisões próprias, né? Tudo que a gente vive é projetado à luz do que a organização nos coloca, inclusive planos de casamento. Nós vamos falar aqui de casamentos arranjados, de uma organização que prega o uso das armas para matar outras pessoas com base bíblica. Ele vê um trecho lá, Deus jogou fogo do céu. Bom, fogo vem da arma, que Deus usou um cajado. Cajado, ar, fogo, então é uma arma. Tá? Então você vê como este livro dá margem para muita interpretação, e principalmente quando ele é instrumentalizado por fanáticos com um único fim de controlar pessoas e enriquecer. Vamos observar que essas pessoas mencionam a vida nababesca e cercada de luxo que os líderes dessas organizações vivem, não é? Desfrutam. O que é mais um traço muito interessante, o rebanho todo sofrendo e eles colhem os frutos. Você não colhe nada. Antes, porém, é muito interessante, já que a gente vai discutir essa coisa da seita e o comportamento das pessoas que acreditam nisso, eu quero ler um comentário. É muito comum, eu peguei esse como exemplo, tá? Mas eu escuto isso o tempo todo, de uma pobre coitada, ela não coloca o nome lá, eu não sei se é homem, se é mulher, né? Enfim, não sei. No perfil dele aparece um nome de um logotipo de uma empresinha, que ele deve ser comerciantezinho de alguma coisa aí. Olha o que ele me diz. Você nunca estudou o livro de Mórmon e você é um covarde mentiroso. Mas no último dia você ficará face a face com o Senhor. Você mente demais, tenho pena de você. Bom, esse é o comportamento típico de um Mormon, tá? Não vou apagar, adoro quando eles soltam isso, porque eles estão corroborando o que eu ensino, o que eu digo para vocês aqui semanalmente, né? Este comentário ilustra bem o que a gente vem dizendo, e o cara não se dá conta que ele está exatamente confirmando o que eu falo. O Deus vingativo, você estará face a face com Deus. Prepare-se para o Armagedon, para o dia do juízo. Então tá bom, né? Me ameaça, me chama de covarde, mentiroso. Se eu fosse covarde eu não estaria aqui, né? Ele que não mostra a cara, eu mostro. Aliás, se ele quiser um confronto face a face, já que ele diz que eu vou falar com Deus face a face, vem falar comigo, você, face a face. Se vamos ver quem é o covarde. Covardes são vocês que têm medo de encarar o mundo real e se escondem nas abas dessa organização, porque você não sabe tomar uma decisão pessoal. Você não tem brio, não é verdade? Toma tendência, cara. Seja homem, seja mulher, tá? Toma tendência. Como é que vocês falam lá dentro? Ai, papai do céu, o Senhor, os graus de glória, nós vamos ser exaltados, tá todo mundo pecando. Toma tendência, tá bom? O covarde aqui é você que não mostra a cara, tá certo? Mas na verdade eu fico irritadinho assim, mas eu adoro, tá? Faz parte, né? Faz parte do show, não é verdade? Eu gosto porque vocês estão trazendo, e vocês na verdade estão corroborando o que eu digo. Então, continuem falando isso. E é bom porque para aqueles que estão saindo, agora eles já conseguem identificar como raciocina o Mormon. Nós temos vídeos sobre isso, como raciocina o Mormon, um vídeo longo que eu fiz, tá? Dá uma olhadinha lá. Por outro lado, eu recebi também mais um comentário, eu recebo vários comentários elogiosos, me sinto muito lisonjeado por isso. E na verdade a gente faz esse trabalho para essas pessoas. Então ela diz assim: obrigado pelos seus vídeos, está me ajudando muito. Você é fantástico, muito obrigado. Meu esposo e meus filhos nos afastamos da igreja há menos de um mês e estamos nos sentindo livres. Agora começa o processo de desintoxicação. Você precisa começar a ter novas experiências para que o teu olhar para o mundo comece a ser modificado também, né? Porque o controle é tão enorme, coisas pequenas assim, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou estudar, quero fazer uma pós-graduação, uma faculdade fora. Você tem milhares de excelentes instituições no mundo. A pessoa pensa em que? Vou fazer na BYU, a Universidade Mormon de Utah. Você pode fazer uma viagem, quero fazer uma viagem de férias. Tem o mundo inteiro para conhecer, sabe o que o cara vai fazer uma viagem para Utah. Ele tem o mundo inteiro para morar, mas se ele tiver que morar, ele vai morar em Utah. O lugar santo, Sião na face da terra. Então o fanatismo está aí,
todas as decisões são voltadas para aquilo. O mundo então, um mundo lindo, coisas muito mais interessantes para você conhecer, não que não vale a pena, tem as montanhas lá, tem o deserto e tudo mais, mas tem tanta coisa linda, história antiga, coisas maravilhosas nesse mundo, e você vai para Utah. O pobre coitado faz uma viagem só a vida toda, né, pro exterior, e quando vai para Utah. Eu quero mudar de vida, vou para o primeiro mundo, vou para a Europa. Não, que mané Europa, que Ásia, aqui, mas Singapura tem ótimos índices de desenvolvimento. Bobagem, coisa do diabo. Os nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, até mesmo a França, Reino Unido, não, isso é tudo bobagem. Vou morar em Utah. Interessante, né? Você viu como é pequeno o mundo de um Mormon? Vamos lá que eu estou começando a me estender aqui. Então, o meu trabalho é para vocês que gostam, tá bom? Porque na verdade, eu, por exemplo, hoje eu fiquei 2 horas montando esse vídeo de hoje. E durante a semana eu fui fazendo pesquisas e hoje eu montei. Então a gente não está aqui à toa, né? Então, muito bem, vamos conversar, vamos ler um pouco sobre os depoimentos dessas pessoas e depois a gente vai partir um pouquinho sobre o conceito de seitas. Mas, aliás, vou fazer um pouquinho ao contrário. Eu vou já pegar uma definição que eu achei aqui. Uma das características mais perigosas de seitas são sutis. Veja se isso casa ou não casa com o mormonismo. Elas podem até mesmo se denominar como grupo de apoio, mas tendem a pedir segredo. O que fazemos aqui, aspas, a sociedade não entenderia e nos perseguiria, dizem. O mundo não está pronto para a verdade que trazemos. Precisamos manter segredo de tudo o que fazemos. Esta característica existe ou não existe no mormonismo? Até hoje eu não sei o nome do templo que minha mãe usava e falava com tanto segredo. Eu revirava papel porque eu sou curioso, rapaz, quando eu quero saber uma coisa não estou nem aí. Revirava papéis para ver se eu achava. Até hoje ela não me contou, inclusive. Ela falava assim, mas se eu te contar, eu vou ser destruída. É segredo, as pessoas não estão preparadas, são coisas sagradas demais. Quando eu fui ver como acontecem essas coisas dentro do templo, eu fiquei horrorizado. É uma coisa tão louca, tão mecânica, que você não consegue entender o que tem de espiritual naquilo. É só controle, é ritual para te controlar, né? E a sociedade nos perseguiria, os eternos perseguidos, as vítimas do mundo, né? Desde que surgiram os mormons são perseguidos. Pois é. Enfim, vamos lá então. Eu vou começar a trazer para vocês os depoimentos e aí a gente já caminha aí para um desfecho. Vamos ver. Tá, eu vou colocar o link, assistam esse documentário porque ele é genial, Lili, essa planta não, filha, fica na outra plantinha, eu já te falei isso, guria. Nossa, não adianta nada, mas enfim, vou ter que me desfazer da planta. Aliás, a Lili fez um sucesso semana passada, né, gente? Então eles começam a falar aqui, são 3 pessoas, oriundas de 3 grupos, como eu já falei para vocês. Estão começando pela FLDS, a Igreja Mormon Fundamentalista, né, cujos os membros seguem a doutrina básica de Joseph Smith, que aliás, onde os mormons brigamitas, que são esse grupo ao qual eu sou oriundo, e que o grupo que mais prosperou, que mais cresceu, também segue. Ele é o grande profeta, tá? Aí está o encaixe. E mormons também, na verdade, os brigamitas, eles não fazem mais isso, eles aboliram o casamento plural, mas na próxima vida vai ser uma orgia, rapaz, vai ser uma orgia, rapaz, só vai vendo. Eles aboliram entre aspas, vai estar lá ainda, é Doutrina e Convênio 132, no livro que eles inventaram lá. Warren Jeffs, que é o fundador, que é o atual profeta da Igreja Mormon Fundamentalista, e é interessante que a gente vai perceber que conforme muda a liderança, algumas práticas são mudadas também. Por exemplo, o profeta Mormon, né, daquela igreja que a gente sempre fala aqui, anterior, não se opunha ao uso da terminologia Mormons, do apelido Mormon. Esse profeta já se opõe. Ele mudou todo o slogan da empresa, tá? Empresa, né, porque não é outra coisa. Então ele fala sobre o Warren Jeffs, que está condenado à prisão perpétua por estupro de muitas criancinhas. Ele controlava e decidia quem casava com quem. Tinha um poder absoluto. Não há convertidos externos. São incubados internamente. Por isso que as famílias chegam a ter 70, 80 filhos. O cara casa com 5 mulheres e lenha, meu filho. É todo dia. A mulher vira um bicho, né? Pariu por ano, né?
porque crescei e multiplicai-vos, né? Isso a gente escuta no mormonismo tradicional também. Aí ele conta que ele teve uma boa infância, mas algumas práticas incomodavam. Por exemplo, os filhos são separados dos pais de maneira sistemática, destruindo a conexão entre eles. Tudo é focado no líder, para criar uma lealdade cega. Rapaz, você não sabe o que acontece nos templos mormons quando uma liderança vem dos Estados Unidos para fazer um sermão aqui. É uma comoção generalizada. Quando o profeta deles veio, então, nossa, rapaz. Só se fala disso, é uma expectativa gigantesca, o líder, o homem, o santo, né? Aí chega aquele ser todo iluminado lá, o herói, ele vai nos conduzir de volta ao Pai Celestial, a Deus. Pois é, né? Todos aprendem que só devem lealdade ao líder, torna-se um mundo extremamente fechado. O líder era extremamente narcisista. Ele precisava controlar tudo, as cores das roupas, o jeito de pentear o cabelo, a forma de falar. Isso é verdade, isso acontece. Tudo é focado no líder, o líder é um homem santo, ele fala face a face com Deus, nós não nos opomos a ele, somos inclusive ensinados que, mesmo que ainda que ele esteja errado, nós devemos obedecê-lo, tá? Enfim, ela quer ver os amiguinhos? Ai, desculpa, papai apertou aqui, desculpa, bebê, desculpa. Olha a Lili de volta, olha a Lili, vem bebê, vem bebê. Deixa o pessoal ver você. Olha aqui. Olha a Lilinha, olha a barriguinha da Lilinha. Desculpa, o papai pegou de mau jeito. Fui pegar ela por trás, mas eu acho que eu acabei beliscando ela, tadinha. Desculpa, minha filha. Desculpa. Minha filha nem sabe o que é dor. Tem uma infância linda, brinca o dia inteiro. Né, filha? Dorme com o papai. Não é, filhinha? Amo demais. Olha pra vocês verem, olha. Olha lá, ela tá um pouquinho tensa. Vai lá, filhinha, vai. Vai brincar, vai. Pronto, desculpa, tá, filha? Aí eu puxei ela assim, acho que eu acabei buscando um pouquinho ela. Mas enfim. É que ela fica no meu pé, né? E eu não resisto a ela, eu preciso pegar ela o tempo inteiro. Eu nino ela, gente. Eu nino ela. Né? Muito bem. Então ele tá falando aqui, né? Do controle das roupas, no mormonismo também. Roupas do padrão. Os padrões da igreja. Então, mulher que usa um decotinho já está vulgar, já está provocando a lascívia do homem, então ele já tem uma autorização ali para investir. Eles culpabilizam a vítima, como fez aquele vídeo para você sobre a cultura do estupro, dá uma olhadinha lá. Modos de falar também, cabelo de homem. Uma vez o presidente da estaca disse assim: cabelo de homem é cabelo curto, cabelo comprido tá errado. Roupa de mulher tem que ser assim. Então você não tem autonomia para escolher como você quer se vestir. Como você quer. Quer ser rock and roll, metaleiro, deixar o cabelo crescer? Eu usava mesmo o cabelo maior, então tá com o demônio no corpo, vai se arrepender, tá bom? Aí, o que ele diz quando você sai de lá, né? Isso é interessante, uma sensação que eu tive. Você vai para o desconhecido e não sabe coisas simples da vida. Ele disse que ele tinha dúvida até como abastecia o carro, como pago a moradia do apartamento que eu aluguei. E além disso, toda a conexão espiritual. Você se sente culpado, você está perdido, você está condenado. Foi isso que me aconteceu. E por isso que houve todo aquele desdobramento triste que me aconteceu, onde eu estava com o meu sistema emocional em frangalhos. Né? Você sai para a rua assim, cheio de buracos na alma e não tem como consertar, você não sabe tomar as escolhas. Agora tudo é permitido, mas o que eu devo escolher? Você não sabe, você não foi treinado como uma pessoa normal. Você escolhe, tendo como base as diretrizes que eles te passam. Agora que isso não existe mais, você precisa pavimentar todo um caminho novo para você começar a experimentar experiências e aí saber o certo e o errado por si só, porque na verdade você não sabe ainda, tá? Quando uma pessoa cresce em oculto, ela sofre uma doutrinação diária e viver situações comuns é ainda mais intenso porque não estão expostos ao mundo externo. Não há outras influências, não há outras perspectivas. As pessoas saem e não têm condições de se virar na vida. Geralmente, sentem-se frustradas e não sabem como tomar decisões corretas e acabam envolvendo-se em álcool e drogas para preencher esse buraco. Muitos acabam cometendo suicídio. Não estão acostumados a tomar decisões porque já escolheram por eles anteriormente. Sempre ouviram dos pais conselhos mentirosos oferecidos pelo líder. Então o pai orienta o filho com base no que o líder diz. E é tudo mentira. No mundo real não existe aquilo ali. Quando se sai, não existe uma rede de proteção. Temos muita coisa aqui nesse documentário. Há também a participação de uma profissional especialista em
PhD em cultos, tá aí na verdade esse raciocínio que eu acabei de passar para vocês é dela. Ela está explicando o que acontece com a pessoa. Então você está completamente perdido e eles sabem que eles causam essa dor a você. Então, aquele grupo que você tem lá dentro, aquele senso de comunidade, né? Tudo era focado no grupo, as coisas eram feitas em grupo, o pensamento comum, né? Aquele pensamento preto e branco, perdeu-se. E essas pessoas se apartam de ti quando você sai de lá, porque agora você não tem mais o sangue, você não tem mais o sangue puro, como um personagem vai falar aqui, mas você não comunga mais com a fé deles, então você não pode andar com eles. A não ser que você se arrependa, certo? Então é complicado. E muitas vezes é mais difícil ainda porque você não tem amigos fora da seita, você não tem uma vida fora da seita, você não sabe. Aí eles falam também sobre que é muito comum o Warren Jeffs na FLDS, ele eliminar pessoas. Então ele pega homens casados que têm suas filhas, tá tudo bonitinho, e fala para ele, você tem que se mandar do grupo agora, some daqui. Você não faz mais parte. O cara não sabe por quê, ele não é dado a ele sequer um suporte financeiro, saia daqui agora. E então ele perde a família, perde todo o arcabouço que ele tem ali, né? Toda a estrutura familiar, emprego, crenças, e o cara, muitos deles acabam sentindo-se tão frustrados, entram em depressão profunda e acabam cometendo suicídios. No mormonismo isso existe? Existe. De uma outra maneira, existe um processo de excomunhão. Eles praticamente destroem uma pessoa quando eles fazem isso com ela. Eles chamam hoje em dia de tribunal do amor. Tribunal de amor. Fizeram isso com a minha mãe, você sabe, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu nunca vi nem no tribunal um culpado agir daquela maneira como ela agiu. O cara mata com requintes brutais de crueldade, mata, estupra, ele recebe a sentença, ele não esboça uma lágrima, ele não esboça nenhum sentimento de culpa ou vulnerabilidade, ele está ali. Ele sabe que o que quer que façam com ele não vão poder consertar o dano que ele causou naquelas famílias. Ele atingiu o objetivo que ele queria, porque ele foi movido por uma força dele, aí já é um terreno complicado de a gente explorar, né? Porque você precisaria de conhecimentos maiores sobre a mente humana e as motivações, etc. Mas eu vi, quando a minha mãe foi excomungada do mormonismo, eu vi uma culpada, se ela pudesse naquele momento abrir um buraco no chão e se enterrar, ela fazia. Chorava copiosamente, sabe? Ela ficou anos passando por aquele processo, sentada no último banco da capela assim, ó, porque ela não pode sequer levantar a mão para participar, porque ela é uma pecadora. E isso já te expõe aos estereótipos, aos rótulos das pessoas, porque elas estão sempre analisando, mas o fulano não está usando o tal do garment, que é aquela roupinha mágica que eles usam por debaixo das roupas, aquela coisa horrorosa, de feia, que eles dizem que como é que é? Que protege do demônio e das influências do diabo e do mundo, esse mundo horrível aí fora. Tá? Eu nunca vi um culpado agir daquela maneira como ela, mesmo se cometeram crimes terríveis. Então, e isso, olha, ela teve muita força de vontade ali para superar, né? Porque eu jamais me submeteria a um tratamento como esse. O líder dita até mesmo quando os casais podem fazer sexo. A igreja mormon diz que certos tipos de sexo é errado, sexo oral, né? Imagina se for falar de sexo, né? Anal, de outro tipo de sexo, nossa, acabou, vai pro inferno direto, não tem nem purgatório. Bom, no mormonismo não tem purgatório, na verdade, né? Então eles escolhem, o Warren Jeffs escolhia quem ia ficar com quem nos bailes. Eles faziam os bailezinhos lá, aquelas mulheres usando roupas do século XIX, o penteado, todas iguais. Aí quando eles dançavam, ó, esse fica bem com aquele, e havia um caderninho preto com a lista das pessoas que estavam disponíveis para casar. Então ele ia lá, ligava uma pessoa com a outra. Se você era um cara mais chegado dele, mais parceirão dele, já te dava uma mais novinha, bem bonitinha, bem jeitosinha, de 13 anos, e aí você, amiga, é o clube do bolinha, né? É um culto sexual. É interessante como todas essas seitas que a gente vai trabalhar aqui tem essa coisa da sexualização, do controle da sexualização, né? E aí a recomendação, aí ele diz assim, me perdi aqui, só um minutinho. Certo. A gente sabe, tá? É importante mostrar para as pessoas. Ele fala assim, por que ele resolveu dar essa entrevista? Ele fala assim, é importante mostrar para as pessoas que ainda estão no culto que há vida além do que os líderes ensinam. São pessoas mal informadas.
Aqueles a quem estimam tanto são os responsáveis por todos viverem naquela situação. Acho importante educar as pessoas sobre como funcionam os cultos, como operam e como agem. É importante trazer à luz as práticas que estão no escuro. É verdade, esse é o nosso trabalho, né? Aí ele fala um pouco mais. As recomendações, então isso aqui eu já falei. Os líderes vivem rodeados de muito luxo, vivem nababescamente, enquanto o rebanho sofre. E os líderes desfrutam dos frutos do sacrifício do rebanho. Tá? Os mormonistas, naquela historinha de que eles são bem-sucedidos, né? Eu já fiz um vídeo onde eu mostro que o apóstolo deles lá fez toda a carreira deles, o ex-profeta deles, o profeta anterior, o Monson, trabalhou a vida inteira na igreja, ele fez dinheiro daquela maneira. Então eles dizem, não, são homens bem-sucedidos em suas carreiras, em suas vidas privadas, e eles ganhariam muito mais dinheiro se não trabalhassem para a igreja. Acorda, acorda. Raciocina, vai, cara, raciocina. E uma recomendação que o Warren Jeffs fez: criem seus filhos como vacas no estábulo. Evitem que eles sejam contaminados pelo mundo exterior. Como vacas no estábulo. Se vocês soubessem o sofrimento que esses animais sofrem, né? Assistam Terráqueo, sabe o que acontece com uma vaca dentro de um estábulo, como eles são tratados. A crueldade humana é tão grande, gente, tão grande, que a gente não tem noção. E eu acho que o vegetarianismo foi uma mudança drástica na minha vida, e eu me sinto hoje leve, porque eu não tenho sacrifício no meu prato, sabe? Agora vamos falar um pouquinho sobre a família internacional. Eu pesquisei os sites dessas organizações, né? Toda a estratégia que eles usam para recrutar pessoas, é muito engraçado. Você lá, dá uma olhadinha depois. Família Internacional, fundada por David Berg. Essa é interessante. Manipulou pessoas para que acreditassem que ele era um profeta, que a salvaria dos grilhões do pecado. Joseph Smith também, né? Amy Brill foi estuprada e declarada noiva do líder do grupo aos 13 anos de idade. Joseph Smith, entre suas dezenas de esposas, teve dentre elas uma jovem de 14 anos, correto? Tá bom? Olha as semelhanças. São inúmeras, não são? Só não vê quem não quer, ou quem não está preparado. Foi separada da família aos 8 anos de idade. A família está sempre empenhada no trabalho missionário nessas organizações, e quando viram essa guriazinha de 8 anos, manda ela pra cá que a gente vai fazer um show para o noticiário da televisão, para divulgação, e aí ela fica aqui com a gente, tá? Então eles faziam muitos shows, muitas apresentações, muitas atividades que acontecem no mormonismo, sempre tem uma atividade. Sempre tem. É carnaval, vamos fazer um acampamento. É sabadão, para você não sair, para você não passar com seus amigos. Vamos fazer aqui uma atividadezinha, comer uma pipoca, assistir um filme, comer uma esfirrinha porcaria do Bob's, como é que fala? Onde que vem de esfirra mesmo? É do Bob's. Esqueci. Tô ficando louco, gente. Mas enfim. Foi apresentado o aspecto. Ela disse que ela foi apresentado o aspecto da sexualidade do culto quando ela era bem nova. Vocês não viram as barbaridades. Só olha. Ela disse que quando ela tinha 13 anos ela foi chamada para a casa do Berg. Ele se sentiu. E disse que ela se sentiu escolhida por ele. Nossa, que privilégio, estou com um profeta aqui. Agora você vai se tornar uma de minhas esposas e vamos nos casar. Ele colocou uma aliança no dedo dela. Ele disse que agora ela pertencia a ele, precisava e devia a submissão, e eles tiveram relação sexual. Ela tinha 13 anos de idade. Ele pregava o sexo sem pecado. Se fosse feito com amor, não havia problema. Até aí tudo bem. Só que podia ser feito com criancinha também. São todos pedófilos, inclusive o seu profeta Joseph Smith, tá bom? Aí ela fala um pouco assim que há uma natureza infantil nas pessoas que abandonam o culto. Elas se deparam com o mundo real e dizem, eu não sei viver aqui fora. Não foram preparadas para tomar decisões, não cresceram em um ambiente que os estimulasse, não tiveram a oportunidade de decidir e cometer os próprios erros e aprender com a vida, como as pessoas geralmente fazem. O nosso desenvolvimento dentro de uma seita, assim como nós fomos criados, é isso, a gente não sabe, mas a gente não sabe decidir. Eu até aprender, gente, nossa, a fazer escolhas razoáveis, a fazer uso, né, da razão à medida do que é possível, porque a ideia de um livre-arbítrio também é bastante complicada, né, porque existem outros fatores aí, que eu já fiz um vídeo sobre livre-arbítrio, dá uma olhadinha lá, né. Aí ela fala assim, nós vivíamos cercados pela sexualidade, fotos de mulheres curvilíneas em trajes menores e um Jesus Cristo saradão, é verdade. Dá uma olhada no vídeo. Aí esse cara, o David Berg, ele lançou uma epístola, que é uma profecia, né, onde ele diz, filhinha, glorifique Deus na dança, ou glorify God in the dance.
Aí ele diz assim, todas as mulheres, nessa epístola ele passa a recomendação, todas as mulheres deveriam dançar no dia do seu aniversário, no aniversário do líder. E enviar vídeos onde elas usam véus e vão se despindo sensualmente, né? E alguém teve a ideia de colocar criancinhas para fazer isso também, tá bom? Não importa se o líder está errado, ele é idolatrado e bajulado, e eles vivem cercados pelos seus seguidores. Os mormons ensinam, Oaks ensinou, ainda que o líder esteja errado, siga-o, tá bom? Porque Deus vai acertar as contas com ele lá. Como eles fazem o recrutamento, por exemplo, nessa organização? Usam as artes para atrair pessoas. Havia uma banda chamada Filhos de Deus. E aí houve também mais uma profecia chamada The Little Flirt Fish, que é a pesca com flerte. Deus te deu um corpo e a capacidade de fazer os homens felizes, então use a sua sexualidade. Isso era usado para atrair pessoas, sensual, mulheres, né, mais ousadas, mais bem apresentadas e tal. E era usado isso como técnica de recrutamento. Houve também uma outra epístola que ele lançou chamada A Lei do Amor, que abolia os 10 mandamentos, tá? Sem o líder, os membros não são nada, são incapazes de tomarem as próprias decisões. E aqui eles falam de uma família que saiu, que abandonou o culto, eles haviam 8 irmãos e metade havia se suicidado já porque eles não sabiam como tomar decisões. Você está acostumado a fazer tudo em grupo e as coisas eram decididas por você. Aí você sai e perde tudo isso. Perde o senso de comunidade, perde a família e a fé. Como preencher? Às vezes não há como preencher. E o sentimento de isolamento é excruciante e por isso muitos acabam se suicidando, tá? As pessoas são rápidas em estereotipar os outros e a julgar as vítimas. Os dissidentes precisam se reconstruir sozinhos, sem apoio de ninguém. Você não tem uma rede de apoio, então por isso busque os grupos que hoje estão online, busque as pessoas que passaram pela mesma situação que tu, porque hoje em dia tem uma rede de apoio aqui fora. A última seita que nós vamos abordar é a seita da Igreja da Unificação, os Munis, criado por Samyang Moon na Coreia do Norte. Depois ele foi morar para a Coreia do Sul, mas ele nasceu na Coreia do Norte, tá? Eu tive um amigo, tenho meu amigo até hoje, ele também foi mormon, não pratica o mormonismo há muitos anos, ele sempre foi louco, né? E é interessante, ele não tá nem aí pros mormons, não apresentou a resignação, mas já andei falando com ele, vamos fazer sua resignação, porque você não tem nada a ver com isso, ele falou, vamos sim. E aí eu lembro uma vez que ele foi lá em casa e falou, eu tô morando num lugar, num alojamento de uma religião aí, tava complicado as coisas, fui morar com eles. Um baita endereço aqui perto, em Pinheiros, perto da Praça Benedito Calixto e tal. Eles dão um alojamento lá e tal. Aí ele começou a falar de Samyang Moon, né, dos casamentos que ele orquestrava, ele entrava nas salas, por exemplo, via lá um grupo de pessoas e falava assim, você vai casar com esse aqui, você. E todo mundo se maravilhava. E aí ele disse que ele estava afim de uma guria lá nesse alojamento. Quando ele foi investir, né, ela disse, não, eu estou esperando o Samyang Moon mandar uma carta para saber com quem eu vou casar, né? Coisa de louco. E ele foi para um acampamento deles, eles ofereciam comidinha, hospedagem, tudo pago e tal. Mas esse processo ele te doutrina. Esse cara voltou completamente doutrinado. Em uma semana, no retiro deles. Uma semana. Samyang Moon, ele é o Cristo, ele é o Cristo ressuscitado, ele é o Messias, ele vai salvar a humanidade. Samyang Moon morreu alguns anos atrás. O filho dele, chamado Shan Moon, ele criou uma igreja do santuário. Ele pegou o brasão da Igreja da Unificação, que é a igreja do pai dele, criou a igreja do santuário, e nesse brasão, ele modificou o brasão da igreja, o logotipo, e colocou armas. Então ele acredita que as pessoas precisam se armar para matarem umas às outras em nome de Cristo, com base em passagens bíblicas, tá? Então ele diz assim, Cristo envia o fogo do céu sobre todas as forças do mal. Isso é passagem bíblica lá do Apocalipse. Então falou, opa, fogo do céu, vamos fazer armas. As pessoas sacrificam suas necessidades pessoais em prol do serviço na igreja. Geralmente não sobra tempo para fazer nada, né? Pois é. Filhos crescem distantes dos pais. Você é uma grande massa. Não existem identidades individuais.
Nas casas há mais retratos dos líderes do que dos próprios habitantes. Você vai na casa do Mormon, é profetinha pra cá, é porta do templo. Aí o cara cria um perfil no Facebook, em vez dele falar da vida dele, ele coloca o perfil do templo. O e-mail deles é adriano.sud, é Suzy Sud, santo dos últimos dias, tá? É tudo assim, a vida deles é cercada por isso. É preciso comprar o seu lugar no céu. Com dinheiro, é claro, né? E nessa igreja da unificação, né, o céu tem vários estágios, assim como nos Mormons, tá bom? Então você vai evoluindo, você vai se aperfeiçoando, crescendo na fé. Quando você vê se já gastou uma grana preta, tá bom? Sempre há uma taxinha a ser paga. E esses líderes se consideram o portal de Deus, são os salvadores da humanidade. Se você nasceu dentro do convênio da igreja, você tem um sangue puro. Se você nasceu mormon, você é especial, tá? Você é um dos escolhidos. Aí o que ele diz quando ele saiu? Já vamos finalizar, tá, gente? Ao sair da seita, tive que aprender a viver no mundo. Então comecei a imitar o comportamento das pessoas e a ensaiar formas de me comportar diante da sociedade. Era muito cauteloso para me ajustar à vida exterior. É engraçado, a gente passa por esse momento, a gente parece que a gente está meio robótico, a gente não sabe muito bem como reagir às diferentes circunstâncias, então a gente tenta se espelhar nas pessoas. Porque agora as pessoas têm crenças distintas, backgrounds distintos, visão de mundo diferente, é completamente o oposto daquilo que você está acostumado. Então você diz, eu digo para você, eu não acredito em Deus. Você diz, eu acredito em Deus. A gente pode conviver muito bem com isso. Nesses grupos não existe, a gente acredita nas mesmas coisas, e se você não acredita, eu vou lá, vou te denunciar para o líder, e você vai ser punido, porque você está com um espírito de discórdia. As pessoas têm crenças em comum e ponto final. É tudo fechado, é um ciclo fechado. Interessante, né? Aí ele conta aqui uma passagem, ele fala assim, eu fiz faculdade em Nova York, fui lá que eu comecei a namorar. Não tinha a mínima noção de quem gostava ou não de mim. Eu nunca pensei que iria namorar, já que os casamentos são arranjados. O que é dito ser uma enorme bênção, então você é condicionado para acreditar naquilo, você fica esperando ansioso o dia do seu casamento maravilhoso, que é arranjado por um ser superior, mas isso é um absurdo, né? A minha infância inteira eu sabia que teria um casamento arranjado. É muito difícil romper com isso. Somos ensinados que temos o sangue puro, e se fizéssemos sexo com qualquer pessoa que estivesse fora da igreja, isso nos arruinaria para sempre. Na igreja mormon não é aconselhado, né? Que nada lá é proibido, não é aconselhado. Seria mudança de termo, como eles suavizam as coisas, ter relações fora do casamento, e muito menos namorar com uma pessoa que não seja mormon, tá? É complicado porque você é especial. Então ele fala como é difícil romper com isso tudo, é que ele foi condicionado para pensar assim durante anos. Então esse processo de rompimento é longo, gente. Eu só hoje consigo dizer para vocês que eu me desapeguei disso, daquela ideia de que o mundo exterior é mal, né, como todas essas seitas ensinam, né? Todo o teu senso de confiança, intimidade, amor e expectativas estão dentro da bolha da seita. Então é difícil romper com isso. E você fala, poxa, eu tinha um plano de estudar na BYU. Ué, vai estudar em outra universidade, tem tanta universidade boa no mundo afora. Né? O mundo é muito grande, gente. Não limite as suas expectativas, não projete sua vida à luz disso aí. Isso é perda de tempo, gente. Tá? É um processo longo para, né, a gente aprender, a gente precisa pavimentar um novo caminho para a gente através das experiências, mas vale a pena, a gente aprende a decidir e a arcar com o ônus e com o bônus. Bom domingo para vocês, nos vemos a semana que vem. Bis down.